Você é um soldado alemão em 1915, no meio da Primeira Guerra Mundial. Sua tropa acaba de lançar um ataque de gás tóxico contra uma fortaleza russa. Silêncio, nenhum movimento. Todos lá dentro deveriam estar mortos. Mas então, no meio da névoa verde amarelada do gás, figuras aparecem, tossindo sangue, com os rostos derretidos, uniformes rasgados e olhos vazios. Eles não deveriam estar vivos, mas estão vindo na sua direção. Este é o momento em que os mortos estão se levantando. Sua tropa então, morrendo de medo, decide bater em retirada. Essa é a história real que ficou conhecida como o Ataque dos Mortos-Vivos. Essa história se passa em 1915, em meados da Primeira Guerra Mundial, na fortaleza de Osowiec, onde hoje fica a Polônia, mas que em 1915 era território do Império Russo. Ela era considerada uma fortaleza estratégica, pois controlava a passagem entre a Prússia Oriental e o restante do Império. Os alemães queriam essa fortaleza e tentariam tomá-la várias vezes, usando desde artilharia pesada, infantaria e eventualmente o gás venenoso. O gás usado durante o ataque foi o gás cloro, que é um agente químico de guerra que reage com a umidade das mucosas humanas, formando ácido clorídrico, e basicamente ele queima os pulmões de dentro para fora. A guerra, infelizmente, não tem piedade de ninguém. E em 6 de agosto de 1915, os alemães lançaram um ataque com mais de 30 cilindros de gás cloro. Os ventos estavam a seu favor, o que significa que com a própria natureza ajudando os alemães. A névoa verde cobriu as trincheiras russas, e tragicamente a maior parte do exército russo que foi atingido no ataque morreu sufocado. Mas uma pequena guarnição sobreviveu. E é aqui que a história começa a parecer meio impossível. Os soldados russos sobreviventes, apesar de estarem gravemente feridos, eles se levantaram, e com pulmões queimados, tossindo sangue, o rosto desfigurado, eles contra-atacaram e usaram todo o restante das suas forças para se vingar dos alemães. Vestidos com farrapos, cobertos por gases ensanguentadas, os olhos ardendo e a pele corroída pelo gás, eles avançaram, sem dó nem piedade. E você pode estar se questionando, e os alemães? O que eles fizeram depois que viram que os russos estavam se levantando? Os alemães, eles fugiram em pânico. A cena parecia uma visão do inferno. Era como se os próprios mortos tivessem voltado à vida para guerrear e para se vingar, e usar todo o restante das suas forças para eliminar de vez o exército alemão que fez a ofensiva inicial contra os russos. Esse contra-ataque, feito por talvez algumas dezenas de homens, fez mais de 7.000 soldados alemães baterem em retirada. Não é de se espantar que se os seus inimigos simplesmente voltassem à vida como zumbis, não seria de se espantar que um exército inteiro fugisse com medo. Ainda mais considerando que a maior parte das guerras não são feitas de adultos experientes, são feitos de jovens, muitas vezes que acabaram de sair da escola. Podemos imaginar a pressão da guerra na cabeça dessas praticamente crianças, guerreando e tendo que pegarem armas. Hoje, esse episódio é chamado como o Ataque dos Mortos-Vivos da Fortaleza de Osowiec. E isso levanta uma pergunta interessante. Por que essa história parece tão cinematográfica? Bom, primeiro, é real. Está documentado em relatos russos e alemães, mas como toda boa história de guerra, existe um certo grau de dramatização no seu conto. Mesmo assim, o choque psicológico foi real. A imagem de soldados supostamente mortos e avançando no meio do gás foi suficiente para quebrar a moral e a coragem do inimigo. Os alemães podem ser soldados formidáveis durante uma guerra, mas em meio a mortos-vivos indo em sua direção, após você lançar um ataque químico contra eles, não há exército no mundo que seria capaz de enfrentar uma coisa dessas. O que isso nos mostra é que, mesmo em ambiente altamente tecnológico e destrutivo como a Primeira Guerra Mundial, fatores humanos como o medo, o choque e o trauma ainda moldam profundamente os resultados de uma guerra, e também mostra até onde o corpo humano pode resistir, mesmo em condições extremas. Alguns soldados russos morreram logo depois do ataque, e outros sobreviveram por mais um tempo. Mas naquele dia, eles se tornaram mais do que soldados. Eles se tornaram lendas vivas, em que a história perdura até os dias de hoje, como vocês estão vendo neste vídeo. Histórias como essa nos fazem lembrar que a guerra nunca é feita só de armas. Ela também é feita de percepções e de horrores que vão muito além da lógica e compreensão humana. E às vezes, quando a ciência e a história se cruzam, a gente descobre episódios que parecem ficção, mas que na verdade são realidades, com todas as suas camadas estranhas, assustadoras e fascinantes.
Como eu disse, o Ataque dos Homens Mortos foi um episódio desencadeado pelo uso de armas químicas, então tá na hora de eu explicar um pouquinho melhor o que são armas químicas e armas biológicas também. As armas químicas e biológicas, assim como armas nucleares, são consideradas armas de destruição em massa. O motivo dessa classificação é o impacto que essas armas causam em qualquer forma de vida, tanto a curto quanto a longo prazo. Essas armas, elas normalmente são feitas de duas partes, o agente e o mecanismo de disseminação. Mas resumindo, o agente seria, vamos dizer que a parte química, é a parte que vai afetar o organismo humano. E o mecanismo de disseminação é a parte física do armamento, é como a arma é utilizada. As armas químicas são produtos com propriedades tóxicas utilizadas com o intuito de provocar danos contra indivíduos, enquanto as armas biológicas são organismos causadores de doenças ou toxinas, que quando são disseminados, são capazes de afetar e matar plantas, animais e o principal, os seres humanos. Um dos maiores perigos de uma arma química é a imprevisibilidade do dano que uma arma dessas pode causar, pois ela pode trazer efeitos irreversíveis tanto para os seres humanos quanto para a natureza e o meio ambiente em si. Imagine, por exemplo, uma arma química sendo usada no meio da floresta amazônica, o estrago que isso poderia causar. Ou até mesmo uma arma biológica sendo usada no epicentro de uma cidade mais carente, vamos dizer assim. Se muitas cidades ao redor do Brasil e de outros países não têm investimento algum para cuidar das pessoas doentes do cotidiano, imagina como seria com um ataque desses. Cenários como esse, de ataques de armas químicas e biológicas, são, portanto, uma preocupação para toda a comunidade internacional. A Primeira Guerra Mundial, ela foi marcada pelo uso em larga escala de armas químicas, que a longo prazo levaram à morte de quase 100 mil pessoas. A principal suspeita da Primeira Guerra Mundial é que a Alemanha tenha usado armas químicas para infectar animais e espalhar doenças para o exército russo. E pelo uso excessivo desse tipo de arma na Primeira Guerra Mundial, resultou no Protocolo de Gênebra, de 1925, que proíbe o uso de gases asfixiantes e venenosos e armas bacteriológicas, como arsenal em guerras. E a maldade humana, novamente se provando ser uma das piores coisas que existem e que já existiu. A guerra, como vimos até agora, é um ambiente caótico, que leva a consequências para todo mundo. Soldados, civis, crianças, impacta a economia, a estrutura dos países, ninguém sai ileso de uma guerra. Existem então algumas consequências que são catalogadas, que já são conhecidas e estudadas por muitas pessoas que se interessam pela guerra. Eu vou citar para vocês alguns exemplos das consequências de uma guerra. Transtorno de estresse pós-traumático. A exposição a situações extremas, como combates, perdas e violência, pode levar ao desenvolvimento desses transtornos. Eles apresentam sintomas como flashbacks, pesadelos, ansiedade, irritabilidade e hipervigilância. Afeta principalmente soldados. Depressão e ansiedade. A guerra e o conflito pode causar ou agravar problemas de saúde mental, como a depressão e a ansiedade, devido a exposições constantes a situações de risco e perda de pessoas queridas. Outros distúrbios também. Em alguns casos, a guerra pode desencadear ou exacerbar outros distúrbios mentais, como transtorno bipolar, esquizofrenia e distúrbios comportamentais. Impacto nas crianças. A guerra pode ter um impacto especialmente devastador nas crianças, afetando seu desenvolvimento emocional, cognitivo e social. As crianças podem apresentar sintomas como insônia, medo, mudanças de humor e dificuldades de aprendizagem, coisas que infelizmente elas vão carregar por toda a sua vida. Impacto nos militares. Os militares, que estão diretamente envolvidos no conflito, podem desenvolver um sentimento de fadiga de batalha e ansiedade crônica. Além disso, o retorno à vida civil pode ser desafiador, com dificuldades em adaptar-se ao novo ambiente e em lidar com o trauma de guerra. Nos Estados Unidos, por exemplo, podemos ver diversos moradores de rua que são ex-soldados e que nunca tiveram as suas vidas devolvidas depois da guerra. Impacto nos civis. Os civis que vivem em zonas de conflito também podem sofrer impactos psicológicos significativos, como a sensação de desamparo, medo, a perda de familiares e amigos e a perda da sua própria vida. Vimos então como a humanidade pode ser extremamente cruel e assustadora quando ela quer atingir seus objetivos. Cenários que se parecem com ficção científica acabam por se tornar realidade e se transformam em verdadeiras histórias de terror. E só por curiosidade, esse episódio do Ataque dos Homens Mortos é contado através da música Attack of the Dead Man, da banda sueca Sabaton. Foi daí que eu tirei a ideia desse vídeo. Mas enfim, aqui chegamos no fim de mais um vídeo. Muito obrigado, eu recomendo que vocês assistam outros vídeos no meu canal, como por exemplo o vídeo sobre o que são buracos negros e o vídeo explicando um pouquinho o que é ciência e como ela surgiu.
Então, eu me despeço de vocês aqui. Auf Wiedersehen!